Salve, salve! Quando a gente olha para a forma como o governo está discutindo a questão petróleo, tem ali uma confusão que a gente precisa desfazer. Uma coisa é a política de tributação de um país. Política de tributação. Quem decide é o governo. O governo define quanto ele vai cobrar em cada um dos produtos que circulam pelo país, que são produzidos, fabricados, etc. e tal. O governo, por exemplo, dos Estados Unidos taxa o barril de petróleo a coisa de 15%, 20%. Os governos europeus chegam a taxar o barril de petróleo na casa dos 70%. Então, cada país define mais ou menos como quer calcular e como quer praticar a sua política tributária. No caso do petróleo, que é o tema porque ele vem sendo discutido, varia muito de país para país. E o Brasil tinha desonerado dos impostos, né, o imposto sobre os combustíveis, e agora houve uma reoneração parcial da gasolina, pouco menos do etanol. Até aí, papel do governo. O governo, como a gente falou, é que define quanto vai cobrar, quanto não vai cobrar e tal. Isso é política de tributação. Agora, existe uma outra questão, outro conceito, que é a política de formação de preços do petróleo. Aí não é para o governo, não é assunto do governo, é um assunto do mercado. Ou seja, o mercado no Brasil, que tem uma distorção, é evidente que acaba sendo distorcido também, porque você tem um monstrengo chamado Petrobras e que acaba desequilibrando o jogo. Mas a política de preços é uma política dos fabricantes, dos produtores de petróleo, Petrobras. Então, agora a discussão do governo é como é que a gente pode fazer para garantir que haja uma redução do preço. Haddad falou o seguinte: a Petrobras pode cobrar menos pelo barril de petróleo. E aí a gente tem um problema. Porque a Petrobras, ela se guia e tem que se guiar por aquele que é o maior interesse do acionista. Quem é o acionista? Quem tem uma ação já é acionista da Petrobras. Quem tem muitas ações também. Não pode ser interesse só de quem é o grande acionista, que é o governo. Tem que ser o interesse de todos os acionistas. E quem falou que todos os acionistas querem que a Petrobras cobre menos pelo barril para ter um lucro menor? Não pode ser assim. A Petrobras é regida por uma legislação que impõe isso. O bem-estar de uma companhia é a empresa que consegue trazer o maior retorno para o acionista. E não tem nada a ver com o governo. Então, esse conflito de política de tributação com política de formação de preço de petróleo sempre dá confusão. Por isso que a gente está vendo um pouco essa discussão nesse momento de novo. Até porque o petróleo está por trás de todos os preços da economia, né? Por trás de tudo que você compra, de alimentos e tal. Então, é um assunto importante, mas é importante também distinguir esses dois conceitos.